O Trilhas da Democracia de hoje recebe o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar, para um diálogo dividido em duas partes. Na primeira parte do programa, nos primeiros 30 minutos, nós vamos dialogar aqui sobre esse descalabro político vivido no estado do Rio de Janeiro, que se expressou de várias maneiras na votação de ontem. Esse programa está sendo gravado na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Então, na votação de ontem, que foi interrompida quando o ministro Flávio Dino pediu vistas do processo, e que se refere exatamente à decisão se a eleição para um mandato tampão para o governador do Rio de Janeiro vai se dar de maneira direta ou indireta, se for indireta, de maneira secreta ou não. Essa vai ser a primeira parte do programa. E na segunda parte do programa, uma discussão sobre a alternativa democrática ou as alternativas democráticas para as eleições que ocorrerão em outubro. Chico, seja muito bem-vindo mais uma vez no Trilhas. É um prazer sempre muito grande recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Aqui esse debate político em alto nível, que é meio raro no Brasil de hoje. Como sempre, compartilhando essa ágora virtual aqui, o companheiro, camarada Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. Um prazer enorme revê-lo, Chico. E só para marcar o programa de hoje em linguagem computacional, né, os tribunais estão dizendo para a gente que as definições de zona eleitoral do Rio de Janeiro foram atualizadas. Tem que ver até a minha, eu não estou sabendo disso, não. Quero continuar na Tijuca. Não, é só sobre a zona mesmo. Sim. Uma figura de linguagem. Certo. Se eu fosse durkheimiano, né, que eu não sou, eu diria que o Rio vive uma situação de anomia. Como eu me situo no campo da teoria crítica, eu vou usar a expressão de que o Rio vive uma crise estrutural, né? Quer dizer, de caráter social, mas que se expressa no campo político. Na coluna de hoje do Globo, o Bernardo Melo Franco, de quem eu gosto bastante, escreveu a sua coluna com o título Gotham City é fichinha diante do descalabro do Rio. E nessa coluna, isso a propósito da fala de um advogado lá no decorrer da votação, né, no STF, em que fazia uma analogia entre o Rio e Gotham City, né? E ele procura mostrar ao Bernardo de que não, né, que o Rio é pior do que Gotham City. E ele procura resumir nessa coluna uma situação que é realmente, como ele diz, de descalabro, né? Só para lembrar, o Rio de Janeiro teve 7 governadores presos ou inelegíveis, né? O Rio de Janeiro tem 4 presidentes da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que também foram presos, né? Incluindo vou falar o último, mais recente, né? E a declaração do ministro Gilmar Mendes de que o diretor da Polícia Federal teria dito a ele que entre 32 ou 34 parlamentares da ALERJ recebiam mesada do jogo do bicho. Chico, essa pergunta é para o professor Chico Alencar. Eu ia falar Chico de Oliveira. Viva Chico de Oliveira. Eu quero fazer uma pergunta ao professor Chico Alencar, né? Quais são os elementos de determinação que explicam, nos fazem compreender essa situação estrutural, né, de crise estrutural da política fluminense? Por favor, Chico. Pois não, Marco. Marco e Normando, eu me lembrei quando veio essa expressão de Gotham City, dita pelo advogado, acho que do PSD, vou
propõe a ação por eleição direta lá agora no Supremo, e analisada hoje pelo querido Bernardo Melo Franco, um excelente jornalista, independente, que não está a soldo de grandes corporações do dinheiro, meu saudoso amigo Jardim Macalé, ele tinha uma música falando que tinha um morcego na porta principal e concluía: só serei livre se fugir de Gotham City. Nós, cariocas e fluminense, só seremos livres se nos livrarmos dessas máfias que comandam o Estado, e isso remonta à própria Constituição do Estado do Rio de Janeiro, quando o Rio deixou de ser capital federal, passou a ser Estado da Guanabara, e junto, quase que na mesma época, do golpe empresarial militar de 64. Como havia, e isso é um ponto positivo, um sentimento de rebeldia, de crítica muito forte, predominante na população brasileira, na população do Rio de Janeiro, perdão, o que a ditadura fez? Aceitou o MDB, que é o partido da ditadura da oposição consentida, impuseram o bipartidarismo, a Arena, que era o partido do sim, senhor, e o MDB, que era o partido do sim, um MDB moderado. Qualquer figura mais autêntica do MDB que se levantava ou era eleita era caçada de forma arbitrária, mas a partir dali a ditadura aceitava, como aceitou Chagas Freitas, governador, porque ele era um MDB, na verdade, de direita, fisiológico. Chaguismo virou uma expressão corrente da política da bica d'água. Quem rompeu com isso foi a eleição de Brizola. Eu lembro Brizola falando: vamos lavar com água e sabão as escadarias do Palácio Guanabara, e só da cáustica, se necessário for. Depois ele andou compondo com o chaguismo, e inclusive colocando no Tribunal de Contas gente ligada a essa política que, embora aparentemente ingênua, é a bica d'água, é a troca de voto por favores, são os currais eleitorais que se consegue com pavimentação de rua, iluminação, mas não, tem uma raiz corrompida nisso aí. Mas o Rio, ao longo do tempo, se degradou. Após a época de Brizola, vem Moreira e depois sucessivos governadores. Você lembrou os 7 últimos, praticamente, à exceção de Benedita da Silva, que era vice do Garotinho, fruto de uma intervenção da direção nacional do PT contra a nossa candidatura a governador da época, que era do Vladimir Palmeira. Eu fui candidato a prefeito 2 anos antes, em 96, essa intervenção foi em 98, e a direção, o Zé Dirceu, o próprio Lula ficavam me pressionando para eu desistir, para apoiar o PDT, Miro Teixeira à época. A gente no Rio resistiu, não aceitou, na capital, e, claro, a minha candidatura foi mantida e nós, por 1,5%, não chegamos ao segundo turno. E o Miro, que é um cara que eu respeito, admiro, ficou lá atrás, bem atrás, 5, 6 pontos atrás. Portanto, mas o trauma do Rio de Janeiro é antigo, é verdade. Benedita é a única das governadoras, era vice do Garotinho, hoje um opositor do Lula, ferrenho, mas a Benedita foi a única que não sofreu nenhum tipo de sanção. Então é uma sucessão de degeneração política, de degradação, muito pior do que essa origem apodrecida do fisiologismo, porque agora o que existe é o que chamamos de gangsterização da política do Rio. O exemplo mais contundente, Cabal, mais que o Cabral, que também já foi um horror de roubalheira, é esse presidente da Assembleia, o Bacelar, que era o virtual candidato à sucessão do Cláudio Castro, aliado, é bom lembrar, Cláudio Castro, governador,
ex-governador, né, condenado pela Justiça Eleitoral Federal por abuso de poder político e econômico, contratação de 27 mil cabos eleitorais na maior falcatrua, usando a própria nobre UERJ para isso, além do Instituto do IPERJ, enfim. Mas tanto o Cabral, na verdade, o Bacelar foi eleito pelo PL, depois ele migrou para a União Brasil, mas é bom lembrar que o Cláudio Castro é do PL e o Bacelar foi eleito pelo PL. O PL tem maioria na Assembleia Legislativa. Se vier eleição indireta, por exemplo, ele vai fazer o governador, ou seja, o velho esquema atualizado, com caras novas. Cássio Witzel vem o Cláudio Castro, eles mudam a roupagem, né? Fazem uma espécie de estetização facial, mas o coração e as mãos continuam as mesmas. Então, é uma gangsterização da política continuada que só o povo, com visão crítica mais forte, pode barrar. Mas o cenário atual não vai nessa direção, infelizmente. Claro que as coisas, às vezes, escapam do controle e estamos aí nessa situação. Cláudio Castro condenado, ainda assim querendo ser candidato ao Senado pelo PL, o ex-presidente da Assembleia Legislativa em cana por vinculações com o Comando Vermelho. Isso é muito grave, né? Fora a vinculação tradicional, inclusive do senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, com esquemas milicianos. Ninguém faz homenagens a Adriano da Nóbrega, ex-chefe do escritório do crime, milícia, braço armado, violento, truculento da milícia, à toa, por simpatia etérea. Ninguém nomeia a sua do tal da Nóbrega, Adriano, a mulher, a mãe, no seu próprio gabinete, como o Flávio fez, ingenuamente, inocentemente. Então, é um esquema muito corrompido. A gente, primeiro, precisa ter consciência dele. E, segundo, combatê-lo, oferecer alternativas. Tomara que a população do Rio de Janeiro, depois dessas sucessivas prisões e cassações e deslegitimações, tome consciência disso, para não eleger os mesmos de sempre, ainda que com outros nomes. Chico, houve um tempo, você, lógico, Normando, evidentemente, se lembram do uso e abuso da expressão Estado paralelo para caracterizar a situação do Rio de Janeiro, né? Esse termo desapareceu de cena, como se a realidade se impusesse de uma forma tão forte, né, a demonstrar isso. Quer dizer, essa tua microaula inicial desse trilho da democracia demonstra claramente como não existe Estado paralelo, nunca houve Estado paralelo, né? As organizações criminosas sempre estiveram entranhadas, né, com o poder público, no executivo, no legislativo, no judiciário. Normando que fala sempre isso do judiciário como sendo o poder mais corrupto de todos, né? E a verdade efetiva dos fatos, para falar como Maquiavel, se impôs demonstrando exatamente isso, né? Esse nível de promiscuidade que você chama, que se usa o termo agora, gangsterismo político do Rio de Janeiro. Normando, você... Esse nível ele tem uma história, né, longa, e acho que tem uma contribuição interessante do jornalista Bruno Paes Manso, né, quando escreveu A República das Milícias, né, que talvez para nenhum de nós três tenha grandes novidades no livro, mas acho que o grande barato, para o público em geral, tem,
Mas o grande barato do livro é que traça uma linha genealógica entre as milícias atuais e os esquadrões da morte da ditadura, né? Os grupos de extermínio surgidos da ditadura militar. E uma linha, né, genealógica que é também ideológica, né? Está contida ali uma visão social de mundo, né, de que você resolve os problemas da sociedade, mesmo na sociedade mais complexa em que se viva, através da bala, da violência e da organização criminosa, né, se imiscuindo dentro do Estado. O caso do Bacelar, do Rodrigo Bacelar, ele chama muita atenção, é claro, mas é um daqueles personagens que surfou na onda bolsonarista e que não tinha grandes expectativas políticas para fora de Campos dos Goytacazes, se não fosse o bolsonarismo, né, e que teve esse laço, né, identificado com o Comando Vermelho. Mas creio ser muito mais preocupante o quanto as milícias organizadas ocupam de área territorial da cidade, do Rio de Janeiro, e o quanto essas milícias é que estão representadas de uma ou outra forma, direta ou indiretamente, na Assembleia Legislativa, né? E aí, de novo, para fechar só essa fala, essas milícias têm lado, e não é o lado do povo, né? É o lado do fascismo. São braços armados do fascismo, assim como, né, no fascismo clássico, os camisas negras eram do fascismo italiano e as SA e SS eram o braço armado do partido nazista alemão. Então, me parece ser muito mais preocupante e demandando muito mais medidas, né? Não por à toa, a gente falava de Gotham City, um dos primeiros milicianos famosos no Rio de Janeiro nos tempos recentes foi o tal do Batman, que foi preso, né, tirado da organização, mas a organização ficou se chamando a Turma do Batman durante muitos anos ainda, né? Existe uma romantização ao redor da milícia que o Bolsonaro não cansava de elogiar, né, e o próprio filho, mas que tem que ser combatida, né, ideologicamente, tanto quanto criminalmente. Só te provocando sobre isso tudo, Chico. Ele viveu um processo de captura crescente das instituições estatais pelo crime. E, notadamente, a milícia, que desde a sua origem, como o Bruno Paes Manso, excelente jornalista, relata no seu livro, a milícia nasceu dentro do próprio Estado. A sua composição, policiais militares, bombeiros militares, guardas municipais, todo o aparato repressivo do Estado está na gênese do poder miliciano. E desde sempre também imbricada com a política institucional. Lembram de Jerominho, da Zona Oeste, foi vereador, sua filha também, enfim. E agora há uma interseção entre as milícias e o jogo do bicho e o tráfico armado de drogas e armas. Quer dizer, eles, embora às vezes se aparentem estar em confronto, eles também fazem suas alianças de maneira crescente, fazem as suas sociedades, que são tremendamente violentas e letais. E isso está quando o delegado-chefe da Polícia Federal comenta com o ministro Gilmar Mendes que quase metade da Alerj tem mesada, mensalão do jogo do bicho, ele está revelando, ele não falou isso aleatoriamente. Claro que a Polícia Federal tem investigação, tem ciência desses fatos, nem sempre consegue combatê-los. Inclusive, qualquer operação policial corre o risco enorme mesmo da Polícia Federal de vazar antes. E aí o pessoal toma as suas precauções. Só são alcançados quando cochilam, quando dão mole, quando demasiam na ostentação.
esse Bacelar foi se apresentar na Polícia Federal agora, no início das investigações contra ele, levando dinheiro vivo, uma soma que eu até esqueci. Qualquer pessoa não carrega isso na bolsa, e levou no carro oficial para dentro da Polícia Federal. Ou seja, eles têm uma certeza de impunidade, que eu espero que esteja diminuindo um pouquinho, pelo menos, mas é isso, captura das instituições estatais pelo crime. Primeiramente e mais fortemente pelas milícias, pela sua própria origem, e também pelo crime do tráfico de drogas e armas, que tem o seu varejo de pés de chinelo, a meninada que é logo seduzida para essa vida do crime, sabendo até que pode durar pouco ali, como vida mesmo, mas eles não têm esse temor, porque não tem alternativas minimamente sedutoras, razoáveis, de cultura, de educação, de possibilidades. Bom, eu fico feliz quando leio que o programa Pé de Meia reduziu em 47% a evasão escolar no ensino médio. É um caminho, é um passo, mas temos que dar muitos. Essa é uma corrida de obstáculos e de longa duração. Não é um tiro curto, não. Para usar a linguagem apropriada disso que estamos falando. É uma corrida de fôlego. Então, eu também não sou daqueles que estamos derrotados, acabou, não tem jeito. Não. O velho Marx dizia que não há o problema humano sem solução. Tem as questões existenciais, filosóficas, há quem acha que a morte é o fim de tudo, viramos pó. Está na Bíblia, aliás, tu és pó e ao pó retornarás. É isso mesmo, mas a natureza se transforma permanentemente. A condição humana, as sociedades humanas são permanentes transformação, mesmo com o peso desses períodos trevosos. Mas acho que o próprio julgamento de alguns desses bandidos da política já é um sinalzinho de esperança. Chico, tu falou do trecho bíblico, né? Viemos do pó retornaremos, né? Eu me lembrei do ex-candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, e eu me lembrei das origens de Eduardo Paes no PSDB, não é? Uma figura combativa na época das CPIs do Mensalão, era isso? Era a CPI dos Correios, acho. O Eduardo Paes como deputado federal ou Aécio? Né? Não. Eduardo, era na CPI do Mensalão, era uma das principais figuras que batiam forte no presidente Lula, no governo. Eu queria agora te ouvir a respeito da presença de Eduardo Paes na política carioca e agora almejando a liderança na política fluminense. Almejando não, ele é uma liderança, né, mas se candidatando ao governo do Rio de Janeiro. E essa figura, essa caricatura que ele se autoconstruiu, né, do sambista vascaíno, isso é para Normando, né? Esse sambista... Eu vou resistir à provocação. É do malandro carioca. É o malandro carioca, etc. Eu queria que, antropologicamente, Chico, o que significa esse... Vou usar outra vez esse termo, né? Esse uso e abuso dessa figura do malandro carioca pelo Eduardo Paes e o apoio do presidente Lula à sua candidatura. Por favor, Chico. O Eduardo está no seu 10º ou 11º partido político. E eu já ouvi de viva voz dele dizendo que partido não vale nada, que isso aí é uma chateação, é um saco, e
eu entro naqueles que me oferecem condições de realizar o meu projeto. Então, ele é um político individualista, que não valoriza o coletivo e que ele tem, sim, uma posição ideológica que é aparentemente liberal, malandro carioca, mas que, na verdade, soma para as políticas do grande capital, da não participação popular. Essa é uma marca das gestões dele no Rio, bem avaliadas, porque resolve, faz coisas, ele, de fato, trabalha bastante, acorda de madrugada, é uma peça assim, workaholic nesse sentido, mas jamais levou em consideração participação popular. Eu moro num bairro no Rio de Janeiro que é Santa Teresa. Tem a administração regional, até um prédio histórico, bonitinho, onde embaixo tem o Cine Santa, que só passa filme bom. Eu brinco que é a minha home theater, né, pública, porque ali é pertinho, uma sala de 40 lugares, uma delícia. E tem a administração regional. O administrador não mora no bairro e conhece pouco do bairro. Outro dia teve uma reunião da Associação de Moradores para tratar do trágico problema do transporte coletivo nesse bairro histórico, com ruas estreitas, o bonde passando mal recuperado, voltou a circular agora quase que só para turistas, tem cota para morador do bairro entrar no bonde, que logo é preenchida, a maioria para turistas, R$20 a passagem do bonde, e é uma confusão danada. E os ônibus em alta velocidade, volta e meia tem acidente. Teve uma assembleia que juntou 50, 60 moradores. Cadê o administrador regional? Não apareceu. Isso é um pequeno exemplo concreto de que não houve nas gestões Paz esse princípio que para nós é basilar, da esquerda. Protagonismo popular, chamamento à participação popular permanente. E o Paz, ele joga nas 11, ele é habilidoso. Agora, essa figura do que você falou, do sambista, portelense, vascaíno, ela, para mim, eu achava até que era algo de muita sinceridade da parte dele, porque ele jurou pela Portela e pelo Vasco da Gama que não deixaria de concluir o seu mandato de prefeito, que não sairia candidato a governador. E está aí, pré-candidato a governador. Então, até mesmo a Portela e o Vasco do seu coração, e não tenho dúvidas quanto a isso, também ficam jogados aí na bacia das almas de uma postura política incoerente. Ele, agora, pelas circunstâncias do próprio Cláudio Castro, do Bacelar, ele se afastou um pouco do PL, do bolsonarismo, mas vivia acenando para o bolsonarismo. O seu vice-prefeito, que é atual prefeito, ele falou claramente que o Lula não é um bom candidato, que não vale e tal. Então, eles têm uma postura, no mínimo, dúbia. E as alianças que ele faz com o grande capital, com setores dominantes da cidade, e mesmo politicamente, alargar o leque, ele escolheu como vice a irmã de Washington Reis, que até ontem era secretário de transportes do Cláudio Castro, e é um político que segue a tradição de Tenório Cavalcante ali na Baixada, em Caxias, e o Eduardo vai nessa linha, ele faz aliança, não consulta ninguém, ele faz uma política própria, pessoal e altamente arriscada para quem confia nele. Isso aí, vamos ver nessa campanha, né? Como é que ele vai se comportar em relação ao propalado apoio a Lula. É bom lembrar que ele agora é do PSD, seu 10º ou 9º partido. E o PSD é como o PSD lá antes do golpe de 64. Nem a favor, nem contra, muito pelo contrário, é um partido do governo, seja ele qual for. O Kassab adora ficar com um pé em cada canoa diferente. Ele era, até pouco tempo, secretário importante do Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Agora ele
Isso, Túlio Gadelha, que me informou, quando eu brinquei com o Túlio, eu não converso quem é do PSDB, ele veio falar comigo essa semana, e eu falei, pô, então você vai apoiar o Caiado para presidente, Túlio? Que decepção. Ele falou, não, isso já foi pactuado, eu entro para o PSD, mas vou apoiar o Lula, lá em Pernambuco, né, como candidato ao Senado. Então é uma geleia geral que, sinceramente, não contribui para a democracia brasileira já tão frágil. Partidos, com raras exceções, são uma miscelânea de interesses conflitivos, a não ser o oportunismo de ter um mandato público e se locupletar dele. Parece que o imã é exatamente essa corrupta de você usar o poder para dele se beneficiar. Isso é muito ruim. Eu vou me furtar falando do caso pernambucano, porque já foi tratado aqui nos 2 programas, nos 2 finais de semana anteriores. Normando, por favor. Não, só para o nosso público ter ideia da figura a que o camarada Chico se referiu, que é liderança da direita em Duque de Caxias, e tem uma extensa folha corrida, inclusive policial, que é o Washington Reis. O Washington Reis, que, como o Chico mencionou, emplacou a esposa como a candidata a vice-governadora na chapa do Eduardo Paes. Irmã. Esse cidadão, enquanto prefeito de Duque de Caxias, só um ato simbólico dele, pegou a escola municipal Zilda Arnes, uma escola bem equipada da de Duque de Caxias e que fica próxima a uma via movimentada, portanto é vitrine, e rebatizou com o nome da mãe do Bolsonaro, né, para deixar bem claro a quem ele serve, com quem ele se identifica. Né? A política da Baixada, eu acho que ela se imiscuiu com o crime organizado algumas décadas antes do que a política da capital, mas hoje estão bem irmanadas, infelizmente. E com todo o respeito à minha querida Portela, é o meu querido Clube de Regatas Vasco da Gama, viu? Vamos. Opa, desculpa, eu te mutei aqui. Pode falar. Vou falar em nepotismo, o oposto dele. Quando você menciona a troca de nome de uma escola municipal, Zilda Arnes, pela mãe do Bolsonaro, né? Delcy, não sei, não lembro o nome direito, mas Zilda Arnes, uma figura admirável, irmã do cardeal Paulo Evaristo Arnes, lutador pelos direitos humanos na época da ditadura. A dona Zilda, a doutora Zilda Arnes, morreu num terremoto no Haiti. A vida dela era dedicada ao cuidado com as crianças mais vulneráveis. Era uma mulher de grandeza incomensurável, dedicada às melhores causas da humanidade, e tinha essa postura sem nenhum favor do irmão cardeal da Igreja Católica. Eles eram amigos próximos, tinham o mesmo sentimento generoso do mundo, ambos eram cristãos católicos, progressistas, portanto, o mesmo sangue pode ser para o bem ou pode ser para o mal, contaminado com as piores intenções do ser humano. E absolutamente na contramão da tendência de retirada de nomes que lembram ditadura, estão identificados à ditadura, ao autoritarismo, substituindo por nomes de quem participou da resistência democrática no Brasil. Então, faz o contrário, ou seja, está na retaguarda. Não, o termo nem é esse, né? Tá vou usar um termo, está do lado errado da história, né? Absolutamente errado da história. Chico, Normando, vamos agora para aquilo que foi prometido no início, pensar aqui, junto com a nossa audiência, as alternativas democráticas a essa situação, para lembrar a passagem de Marx que você citou, né? Existe um problema e existem soluções, né? Quais são as soluções propostas pelo pessoal que vai lançar Tudo Indica, né? Quer dizer, esse programa está indo ao ar
no sábado, às 17 horas, e terá ocorrido. É uma conferência eleitoral, é isso, Chico? Isso. A conferência eleitoral do PSOL. Qual é a tendência no sentido, qual é o que tudo leva a crer que acontecerá, qual será o caminho a ser seguido pelo PSOL nas eleições de outubro? Que projeto é esse que o PSOL apresenta, acompanhando o apoio ao presidente Lula, mas sem acompanhar o apoio que o presidente Lula dará a Eduardo Paes? Por favor. Nesse momento em que gravamos o programa, ainda não ocorreu a conferência eleitoral do PSOL do Rio de Janeiro, que está marcada, e aconteceu, né, este sábado pela manhã. Mas já dá para antecipar alguns pontos em comum. Primeiro, o partido terá candidatura própria para o governo do Estado. Segundo, na eleição de outubro, porque até a eleição para o mandato tampão está incerta. O Rio de Janeiro chegou a um ponto inédito também na sua história. Ele não tem governador eleito, tem um desembargador, que era o terceiro ou quarto na linha sucessória, que nem foi ao Palácio Guanabara até agora, que detesta a função, quer se livrar dela rapidinho, mas há quem diga aqui no Rio que é o melhor governo dos últimos tempos, porque ele não está fazendo nada. A máquina toda paralisada, para o mal, que é bom, e para o bem também, que possa fazer. E, então, a situação é esdrúxula. O primeiro na linha sucessória, o vice-governador, ganhou o prêmio, o presente de ser membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que já teve todos os seus membros, à exceção de uma pessoa, presos, né? Inclusive Domingos Brazão, condenado por ser mandante do assassinato de Marielle, era membro do Tribunal de Contas. Eu vejo lá. Eu tenho orgulho de dizer que a bancada do PSOL não votou nesse Domingos Brazão. Aliás, em geral, a gente costuma não votar nos que vencem. Bom, o vice, portanto, está fora, está lá na sua aposentadoria, entre aspas, de luxo, como membro do TCE. O terceiro na linha sucessória, presidente da Assembleia Legislativa, está preso. Então, tem o desembargador. Se não for até 6 meses antes da eleição, a lei determina que tem que ter uma nova eleição direta. Mas o pessoal prefere uma eleição indireta, do sistema dominante, porque aí elege um do esquemão pela Assembleia Legislativa. O pessoal... E com voto secreto. Voto secreto. O pessoal vai apresentar uma candidatura. Isso também está definido. E tudo indica que, não tendo eleição direta agora, como a gente defende, sempre a soberania popular, o nosso candidato em outubro, ele é um postulante, ele está com o nome colocado, será o vereador economista jovem da Zona Oeste, William Siri, muito combativo, muito preparado, jovem ainda. Agora, é também um dado da realidade. O nosso querido companheiro Glauber Braga, cumprindo suspensão de 6 meses, absolutamente injusta, mandato gabinete fechado, ninguém recebendo salário, é uma punição que a maioria da Câmara deu para o fato dele ter reagido a um provocador desses, do MBL, dessas organizações que chegam com o microfone na sua cara e ficam provocando. E na verdade, o problema principal é que o Glauber sempre foi alguém que denunciou mesmo e muito as mutretas do orçamento secreto, a liderança do Lira, do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse esquema. Bom, o Glauber se colocou à disposição, mas com a sua base, que ele consultou, majoritariamente quer a sua candidatura a deputado federal, quase que a reparação de uma injustiça tremenda, ele ficou nessa dúvida, mas eu diria que hoje é essa a realidade. Certamente teremos candidatura própria. E
Estamos olhando o cenário. Agora tem uma candidatura da extrema-direita, palanque para Flávio Bolsonaro, colocada, e todas elas vão disputar tanto a eleição tampão, que é improvável, direta, ela não, muito provavelmente não será uma eleição direta, já está um placar de 4-1, né, no Supremo Tribunal Federal para eleição indireta. Mas, de qualquer maneira, se tiver direta, a gente vai apresentar um nome. Ou é do Siri, que já disse claramente que encara as duas, a do mandato tampão e a do mandato de 4 anos, em outubro, e o Glauber, que colocou seu nome para disputar o mandato tampão, mas está vivendo essa contradição, essa dificuldade. As suas bases, majoritariamente, o querem para deputado federal, lá em outubro. Então, mas isso a gente está resolvendo num ambiente absolutamente fraterno e unitário. O PSOL é das poucas organizações políticas que não fica nervosa com as revelações já feitas e as futuras do escândalo Master Vorcaro. Não temos nada a temer, senão correr da luta, e disso nós não vamos correr. Normando, por favor. Um comentário breve sobre o julgamento em si, né? Porque existe, como o Chico mencionou, a previsão da eleição direta. Foi feita uma boa fundamentação pelo Alexandre de Moraes, exatamente preocupado com a influência do crime organizado na Assembleia Legislativa. No entanto, a gente vê no voto do Fux, como vimos naquele longuérrimo voto do Fux no julgamento do 8 de janeiro, mais do que a defesa do direito escrito, que não é o caso, é a defesa do crime organizado representado na Assembleia Legislativa. É isso que está por trás daquele voto. E um voto que foi proferido apaixonadamente e defendido, quando questionado na sessão de ontem, mais apaixonadamente ainda, né, com direito a falar de que nenhum outro estado da União tinha moral para falar do Rio de Janeiro. Né, um delírio, né, não de um carioca decente, carioca que honra o nome. Estamos aqui os três a defender o bem do interesse público. Esse voto foi um voto torto e que encontrou guarida nos 2 ministros bolsonaristas, que já passam a ser, né, presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e mais na Carmen Lúcia. Né, a freada que Flávio Dino deu, né, pegando a Carmen Lúcia pela fala, porque ela disse que a ação do PSD contra a eleição indireta era incabível, porque o relatório, o voto vencedor no Tribunal Superior Eleitoral não tinha sido nem publicado. Aí Flávio Dino, né, ligeiro, ele falou, se o acórdão que estamos discutindo não foi sequer publicado, tem que parar esse julgamento e vamos aguardar a publicação. Foi essa a fundamentação do pedido de vistas, muito sagaz, mas que não deve durar mais do que uma semana, né? E o que é muito complicado. O que está surgindo no horizonte é o candidato bolsonarista, representante do crime organizado, sendo consagrado indiretamente num voto secreto, sem voto secreto, aliás, com voto aberto, né, para que o crime organizado exerça a pressão, como o governador tampão, e se cacifando para a disputa em outubro. Então, é um daqueles momentos em que o direito se afasta da realidade para favorecer os poderosos e os criminosos. Chico, faltam 15 minutos para terminar o programa de hoje. Eu queria te ouvir a respeito do cenário nacional. Você acredita na expansão da base parlamentar do PSOL na Câmara dos Deputados? Foi correta? Estou levantando a bola para você chutar para o gol.
Foi correta a decisão do Guilherme Boulos de permanecer no PSOL? Qual a importância disso para a composição de uma bancada do PSOL mais alargada na próxima legislatura? Marco, a gente costuma dizer que o PSOL é um partido ainda pequeno, mas com vocação de grandeza. Ainda pequeno do ponto de vista nacional, porque no Rio de Janeiro ele já é um partido médio ou até grande. Em alguns pleitos, inclusive, maior que o próprio PT, que é do nosso campo progressista de esquerda. O PSOL definiu, depois de ter vários candidatos à presidência da República, Heloísa Helena, hoje na rede, federada conosco, Plínio de Arruda Sampaio, Luciana Genro e o próprio Guilherme Boulos, tudo isso, essas candidaturas presidenciais, ajudam a nacionalizar o partido e os nomes desses companheiros, e sempre com uma postura aguerrida de ideias e causas, programática. Carlito Maia é um publicitário lá das origens, tive o privilégio de conhecê-lo, muito sagaz, mineiro, radicado em São Paulo, e ele tinha uns xistes muito bons, vinculado ao PT, como eu fui também muito tempo, e ele que criou aquele slogan assim, que tinha nos adesivos, optei, com o P e o T desse verbo em vermelho. E o Carlito também falava uma coisa muito séria, quando ele começou a perceber a vinculação de certos partidos de esquerda com grandes corporações empresariais. Quando a esquerda começa a contar muito dinheiro, já está deixando de ser esquerda. O PSOL, até o momento, tem suas falhas, suas insuficiências, seus sectarismos, seu narcisismo das pequenas diferenças, mas ele é um partido que não está dominado ou seduzido pelo poder da grana. Essa que ergue e destrói coisas belas. E isso é muito importante, é um partido necessário para a democracia brasileira. Uma vez eu conversava, muito tempo de parlamento dá essas possibilidades, com ninguém menos que o Ciro Gomes, que já foi deputado federal. Ele ficava desesperado com se perdia tempo no parlamento, isso é verdade, mas ele dizia, olha, um certo grau de intransigência na política é absolutamente fundamental, porque aí você chama a reflexão aqueles que são do nosso campo, mas vão afrouxando, conciliando, cedendo e, não poucas vezes, se descaracterizando. Então, o pessoal se sente nesse papel de manter a firmeza ideológica, de novo, sem sectarismos. Nós, em 2022, em maio, já definimos o apoio a Lula. Pela primeira vez não apresentamos candidatura própria, como agora também isso está dado. E não precisa se federar ao PT, perder um pouco, inclusive, da sua personalidade política, como eu vejo, PCdoB, alguns do PCdoB, assim no pé do ouvido, reclamam, do PV. Se você se federa, o partido maior da federação assambarca, é quase que dá vida a isso. Então, nós decidimos manter essa independência crítica em relação ao PT, fraternos, companheiros, em torno da candidatura Lula, cujo apoio vai ser, de novo, programático. Nós apresentamos em maio de 2022, Lula foi lá receber, muita festa, muito abraço caloroso, mas um programa de 12 pontos. Ele cumpriu em parte. Nós vamos atualizar esse programa, oferecer de novo, avançar nesse sentido. Agora, mantendo a nossa fisionomia, a nossa identidade, onde a ética pública tem um peso importante. A gente tem que ser, na prática política de hoje, uma expressão do mundo igualitário, socialista, ecológico, com cuidado ambiental que a gente anuncia, né? Então, a postura do pessoal nessas eleições vai ser essa. E a gente tem a expectativa, assim, de crescer a bancada, inclusive com reforço em Minas. Nós não temos nenhum deputado ou deputada federal em Minas. Duda Salabert, que veio do PDT, voltou ao PSOL, onde ela começou sua trajetória na política institucional, é um reforço imprescindível. No Ceará, Luiziane Lins, ex-prefeita pelo PT de Fortaleza, foi para a rede para ser candidata ao Senado
Vamos ver se ela confirma isso, o que vai ajudar a chapa da Federação Pessoal Rede, inegavelmente. Nós estamos batalhando para convencer o ex-prefeito de Belém do Pará, nosso companheiro Edmilson Rodrigues, para vir candidato também. Nós vamos ter essa ênfase em aumentar a nossa bancada federal. Na Câmara dos Deputados, claro, se puder eleger Manuela Dávila, que está muito bem cotada, no Rio Grande do Sul, vamos ver se essa intervenção lá não atrapalha isso aí. Mas a Manu... Quando você terminar, eu gostaria que tu mostrasse a tua camisa, tá, e dissesse o porquê dessa camisa. Tá bom, sem dúvida. Mas então a gente tem expectativas de manter ou aumentar um pouquinho, em 1 ou 2 deputados ou deputadas, a bancada carioca, fluminense, do PSOL, na Câmara dos Deputados. Glauber Braga, se vier a ser candidato a deputado, está muito bem cotado pelas avaliações, sempre imprecisas que se fazem das eleições proporcionais. A gente tem expectativa de ou manter ou aumentar um pouquinho a nossa bancada. 5 deputados federais do Rio. São Paulo, a mesma coisa. Érica Hilton, inclusive, como quem encabeça a PEC do fim da jornada 6x1, que os setores do empresariado, muito bem representados na Câmara dos Deputados, resiste, a coisa não está tramitando. O Lula disse que vai mandar um projeto de lei com regime de urgência se demorar muito. Agora o Hugo Motto falou que até maio vota isso, o mês do trabalhador, fez lá o papo dele, vamos ver se isso se confirma. Tem que manter vigilância permanente. Portanto, nós acreditamos que possamos aumentar, sim, a nossa bancada. Eu gosto de ser realista, dobrar a bancada é muito difícil, mas crescer em 3, 4 parlamentares e superar a cláusula de barreira, que já superamos na eleição de 2022, nos padrões daquela época, agora o sarrafo subiu um pouco, nós vamos superar essa cláusula também. Então, temos essa expectativa, sobretudo porque o PSOL, repito, é um partido absolutamente necessário para a democracia brasileira. Sem esquecer, Chico, um jovem candidato acabou de se filiar ao PSOL aqui de Pernambuco, um jovem que vai sair pré-candidato a deputado federal e com muitas chances de ser eleito e arrastar alguns candidatos do PSOL, né? Boa lembrança, Marco. Jones Manuel, que, aliás, esteve aqui no Rio nesses 2 últimos dias, participando de vários debates. Ele é uma figura extraordinária, que formula e tem uma presença nas redes virtuais, que eu às vezes digo são antissociais e nada virtuosas, mas ele opera bem com essa nova linguagem, onde nós, os mais de Neandertal, eu estou botando vocês no meio, viu, Magno? Temos mais dificuldades. A turma jovem opera nisso com uma presteza, uma capacidade imensa. Nós somos aprendizes ainda, mas a vinda do Jones Manuel é o que chamam de filiação democrática. Ele se filia ao PSOL, mas ele cumpre até com sobras o que o programa do PSOL diz e tal, mas não tem nenhuma obrigação. É uma filiação democrática para disputar as eleições e vamos ver se a gente convence ele a permanecer como filiado ao PSOL. Como o grupo do Boulos mesmo, você mencionou isso. Havia uma ideia de sair, se tornou público, afinal, na véspera do prazo dessa tal janela partidária, que em geral é a janela de oportunismos, de cálculos eleitoreiros, muito espúria, mas, no caso do Boulos, havia a intenção de migrar para o PT, mas, felizmente, eu achei muito correto, eles ficaram no PSOL, e agora vamos ter a eleição e depois nós vamos insistir para que eles permaneçam conosco, onde podem cumprir. O Boulos é ministro, não tem nenhum problema, faz um ministério muito ativo de interlocução do governo com a sociedade, bota o governo na rua, isso é muito positivo. E o pessoal o acolhe com muita tranquilidade. Agora, ser partidário nem sempre é cômodo, né? Às vezes nós temos que ceder, amenizar o nosso ego, o nosso personalismo. A vivência coletiva é sempre mais difícil que o caminho
de trilha individual, mas as trilhas da democracia pedem organização coletiva, sujeito coletivo. E essa camisa, Chico? Eu ganhei de uma família lá do Rio Grande do Sul, gaúcha, que eu fiquei perguntando lá agora na Conferência Internacional Antifascista pela Soberania dos Povos, em Porto Alegre. Eu ficava perguntando essa expressão, que é comum, conheço há muito tempo, que os gaúchos fazem permanentemente, utilizam. Aí me mandaram essa camiseta linda com significados variados da expressão bar. Pode ser um bar de espanto, barbaridade, pode ser um bar de coisa positiva, trilegal, pode ser um bar de surpresa, de não estar entendendo o que está acontecendo, mas isso pode ser bom ou ruim. Tem aqui na própria camiseta esses significados. É o equivalente do Oxi. O Oxi é polissêmico, né? Pode ser utilizado em várias circunstâncias. Né? E em Belém é o égua. Égua lá no Nordeste também, né? Em Belém usa muito. Em Belém é isso. Só que no Rio de Janeiro a coisa é mais mal educada, né? Então a gente usa porra como vírgula. E pode ser porra de raiva, de bronca, e pode ser porra, que legal. Porra, viu, Norman? O Flamengo já começou ganhando na altitude da Libertadores. Porra, que legal. Vários significados. E Normando, faltam 3 minutos aqui. Uma última. É só socializar um alerta na campanha contra o pelo fim da escala 6x1. Ontem eu ouvi a Vera Magalhães colocando palavras na boca do Hugo Mota, em que ele declarava que de forma alguma a PEC será aprovada antes das eleições. Ou seja, ele quer ter o patrocínio da ideia em substituição ao PL do governo, mas não quer de forma alguma aprovar antes das eleições para não ser capitalizada. E teria dito isso a jornalista. E fora isso, Chico, é só parabenizar a Érica, porque ela está fazendo um mandato fantástico, as defesas, as brigas que ela compra, e, sobretudo, na Comissão de Defesa do Direito das Mulheres, ela tem sido impecável, né, ante os questionamentos bárbaros, troglodíticos, que vem recebendo. Né, ganhou a minha admiração muito profunda e já há muito tempo, desde que iniciou o mandato, eu tenho uma filha que tem a Érica como heroína. Sem esquecer, já que tu falou em trogloditas, Normando, sem esquecer a resistência do pastor Henrique Vieira numa comissão em que tem talvez o troglodita mor, né? Aquele deputado... O assassino da namorada, o Paulo Bilins. Exatamente. Então, é uma bancada realmente querida. Chico, muitíssimo obrigado. A tua análise inicial, quer dizer, todo o programa foi muito bom, mas a tua análise inicial sobre as origens da situação que se vive hoje no Rio de Janeiro é fundamental, né? Mais uma aula. É uma aula que tem que ser recortada e ser transformada numa introdução ao estado de coisas da política fluminense na atualidade. Chico, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Espero contar contigo nesses 6 meses que nós teremos aí pela frente, que vão ser, mais uma vez, de muita dureza. Suas últimas palavras, por favor. Pois não, a disputa que se avizinha é entre a democracia e a barbárie, entre o respeito à Constituição Cidadã de 88 e o golpismo, entre as milícias e as expressões autênticas do querer coletivo da sociedade, entre a política e a politicagem. Então, eu acho que o povo tem que ser alertado permanentemente para praticar
um voto consciente. Tem uma campanha contra a compra de votos, tem uma campanha por um Congresso mais amigo do povo, e tem o vértice, a eleição presidencial, em que 2 projetos vão estar muito claros e o povo vai perceber na prática, né? Acabou de acontecer lá em Brasília o acampamento Terra Livre dos povos indígenas, e eles sabem muito perfeitamente, apesar das insuficiências das suas demandas nesses últimos 3 anos e meio, 3 anos e 4 meses, eles sabem perfeitamente que antes foi muito pior. Inclusive gente que considerava índio um subser e que devia ser civilizado, se não civilizado totalmente. Então, é um grande desafio, nós temos que confrontar os projetos e mostrar quem é quem e o que defende, inclusive o acocoramento absoluto aos Estados Unidos de Donald Trump. Tem gente aí que vai disputar a eleição que defendeu o tarifaço, que defendeu, como Flávio Bolsonaro, que os mísseis norte-americanos fossem arremessados na Baía de Guanabara, que defende a entrega dos nossos minerais para os Estados Unidos, a fim que eles não percam a disputa com a China. Enfim, é um conjunto de atrocidades, de submissão neocolonial, que eu não entendo como é que alguém ainda pode acreditar nesse projeto, se é que assim se chama. E o nosso Rio de Janeiro continua lindo, apesar de tudo. Como diz não só o Gil, mas o Chico Buarque, carioca, rio de ladeiras, civilização encruzilhada, cada ribanceira é uma nação. Então nós temos muita riqueza aqui, tem muita violência, mas tem muita riqueza, muita cultura, muita gente com alma grande para tirar o Estado desse atoleiro em que eles da elite nos meteram. Vamos juntos. Um abraço, Chico, um abraço, Normando. Amanhã, domingo, às 15 horas, nós receberemos aqui Laurindo Leal Filho, o grande Lalo, ex-presidente da USP, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, para tratar de um tema importantíssimo, né? Como combater a desinformação, as notícias falsas, nesses 6 meses, não apenas nesses 6 meses, né? Mas nesses 6 meses esse combate será importantíssimo. Grande abraço, Chico, um grande abraço, Fernando. Na luta. Vamos em frente.